O episódio começa com Watersons, a família principal do programa, andando de carro por uma floresta à noite. Não havia qualquer sinal de civilização por perto, exceto a estrada em que eles estavam dirigindo. Não havia nenhum carro a mais passando pela estrada. Eis que descobrimos o porquê de que eles estarem ali. Richard, o coelho rosado e gigante, havia seguido as indicações de um mapa astral, achando que fosse o mapa da estrada, ao uso de humor nos episódios. Antes que perguntem, sim, o Richard é tão idiota quanto o Homer Simpson. Os Watersons, oficialmente perdidos na floresta, não sabem o que fazer até Nicole, a mãe, sugerir procurar uma cidade onde possam passar a noite, que todos concordam ser o melhor a se fazer. Todos, exceto Darwin, o peixe, que sugeriu trocar de paz, seria um momento de humor normal. Mas aí você já vê a diferença no desenho da TV. O Darwin é um bom rapaz, ele nunca, por mais anta que fosse, diria algo do tipo. Continuando a viagem, os Watersons logo avistam um sinal de civilização ao longe. Uma pequena cidade dessas cidades do interior americanas, apenas casas, nenhuma estruturas que tivesse mais de 2 andares. Caminhando um pouco pela cidade, minúscula por sinal, eles encontraram uma pousada para passar a noite, ou as noites, já que aquele povoado parecia estar a quilômetros de qualquer outra cidade. Ao entrar na pousada, eles se depararam com a recepcionista, uma senhora idosa. Mas o que mais chamou a atenção, ela era uma humana. Em todos os episódios de O Incrível Mundo de Gumball, a gente se depara com bananas falantes, gatos falantes, frutas falantes. Tem até um amendoim com pernas falantes, para você ter uma ideia. Mas uma coisa mais próxima de ser humano era uma personagem que era um queixo virado de ponta cabeça, filmando em live action. Nicole, logo após conseguir um quarto para toda a família, conta a história que a família passou e perguntou se ela pode ajudar. A velhinha disse que seria difícil arranjar ajuda e não é costume eles receberem visitantes por ali. Gumball, o personagem central, pergunta então por que ele havia aberto uma pousada se nunca recebia turistas por lá. Antes que ela pudesse responder, o Richard interrompe dizendo que havia visto alguém na janela da pousada, que fica bem ao lado da porta de entrada. A velhinha diz que não era ninguém e mostra à família o quarto deles, que era apenas uma única cama de casal, sendo que há 5 pessoas. Richard, sozinho, já ocupava meia cama. A atendente diz que era o único quarto que eles poderiam alugar, pois era o único quarto da pensão. Sem alternativas, eles decidem ficar por ali. Nesse momento, Anaís, a coelhinha pequena, espirra. A atendente se aproxima dela, balbuciando, falando feito macaco, do mesmo jeito quando alguém vai falar com um bebê, filho recém-nascido, perguntando se alguém não estaria gripado. Gumball diz que não é uma gripe, e sim uma doença, cujo nome não consigo me lembrar agora. Aparentemente, essa doença não tinha nada demais. Mas ao ouvir qual era o problema com a Anaís, a idosa parece ter ficado bastante assustada, forçando um sorriso de que estava tudo bem. Ela pergunta se eles não querem comer alguma coisa. Depois de hora na estrada, todos vão ao restaurante, exceto a Anaís, que estava muito cansada e prefere ficar por lá. Na saída do quarto, a atendente pisa em cima de um tecido e pergunta o que é. Darwin fala que é o pijama da Anaís, causando certo estranhamento na velha, visto que, segundo ela, até um preservativo tinha mais tecido que aquilo. Com a Anaís dormindo e eventualmente espirrando no quarto, o restante da família desce até o saguão. Na verdade, o restaurante ficava no mesmo lugar do balcão de atendimentos e da porta principal, e era bem pequeno,
Diga-se de passagem, mas na verdade toda a pousada era minúscula. Logo a velha chega com o prato do dia, que ela batizou de sopa surpresa. A cara não era das melhores e houve uma certa relutância de todos em comer a sopa e ver que surpresa ela trazia. Até que Richard finalmente toma uma colherada e aprova a sopa. Logo depois todos acabam tomando e gostando do sabor. Até que de repente todos caem de sono. Enquanto isso, no quarto, Anaís continua dormindo. E quando ouve um barulho estranho, ao se levantar, bem ali no meio do quarto, bem mal iluminado pela única janela dele, ela vê uma figura um tanto quanto difícil de se descrever. Era como se fosse uma pessoa normal, coberta por um manto preto, mas com bizarros olhos brancos. Obviamente amedrontada demais para sequer pensar em gritar. Ela só gritou quando sentiu a mão da coisa tocar em sua perna. O grito dela ecoou por toda a pousada, onde no saguão os Watterson são acordados. Logo eles correm em direção ao quarto, aonde a sombra, ao ouvir o barulho dos Watterson subindo apressadamente pela escada de madeira, salta pela janela, provavelmente o mesmo lugar onde ele entrou. Ao entrarem no quarto, Anaís conta o que tinha acontecido. Nicole acha que ela deve ter tido um pesadelo causado pela doença. Anaís manda que olhem pela janela, mas tudo que se vê é uma rua vazia e nenhum sinal de um homem vestido de um manto preto. De qualquer forma, todos acham que ela precisa de um médico urgentemente. Eles procuram pela atendente, mas ela não foi achada em nenhum ponto da pousada. Eles decidem sair e procurar por conta própria pelo hospital. A essa hora o desenho já parece ter perdido e nuance cômica e se concentrado mais no lado sério da história. Eles procuraram por toda a cidade, o que é um tanto de fácil visto que ela é minúscula. Gumball e Darwin acabam achando tal hospital, a maior estrutura da cidade, mas ainda assim também era minúsculo. Eles resolvem entrar, mas eles se deparam com uma cena estranha. Apesar de todas as luzes estarem acesas, não há ninguém no saguão principal, nem o médico, nem o paciente, nem o recepcionista. De repente, um doutor aparece no saguão. Gumball rapidamente pergunta o que houve com o hospital, e o médico fala que ele costuma ficar assim de vez em quando, visto que a cidade quase não tem moradores. Mesmo que isso não tenha sido uma resposta que tirou todas as dúvidas dele, ele leva a Anaís para lá de qualquer jeito, afinal, mesmo sendo um hospital muito estranho, é o único hospital na cidade. O médico observa a Anaís, a família toda já está lá, e diz que ela precisará ser internada por um dia, para evitar qualquer uma das inúmeras complicações que essa doença pode trazer, diz ele. Ele também garante ao Watterson que ele ficará bem, pois eles têm todos os equipamentos que precisam para tratar da doença. Eles queriam passar a noite lá, ao lado de Anaís, mas o doutor fala que infelizmente o hospital não tem instalação suficiente para suportar tanta gente. Basicamente, na sala onde Anaís ficaria internada só há espaço para o paciente e o doutor. Mesmo todos concordando em, nesse caso, passar a noite no saguão, o médico disse que as outras pessoas poderiam vir ao hospital e seria antitético mantê-los ali. Com muito desconforto, os Wattersons voltam para a pousada. Não havia muito mais o que fazer, pois Anaís teria que ser tratada de alguma maneira, e já que era o único hospital da única cidade em provavelmente um raio de quilômetros de extensão, era o máximo que podia ser feito. De volta à pousada, a atendente continua desaparecida. Agora Anaís já está no hospital, e eles têm mais tempo para procurar com mais atenção onde ela foi parar. Saguão nada, quarto nada, sótão nada. De repente, Nicole a encontra no banheiro. Ela havia sido assassinada. Se por um lado não era uma das cenas de assassinatos graficamente brutais, típicos de episódios perdidos, mas também
Não era uma cena a ser mostrada em um programa assistido por criança. Não havia tripas escorrendo no chão. Um olho foi arrancado e arremessado contra a parede. Mas havia muito sangue, muito mesmo. Foi o suficiente para assustar os Wattersons. Aterrorizados, eles voltam para o hospital para pegar Anaís. Aquela cidade era um perigo para eles. Ao chegar no hospital, mesma cena de antes. Luzes acesas, ar-condicionado ligado, sala vazia, sem nem preocupar em chamar o doutor. Eles correm dentro do corredor que era apontado como sendo triagem. Finalmente eles chegam até a única sala de internação. A sala estava em condições precárias, quer dizer que não havia rombos nas paredes, nem baratas andando pelo chão, como uma boa sala de hospital público do Brasil. Mas também não havia quase nenhum aparelho, só havia aquele pedestal de metal onde só prende soro fisiológico ou sangue. Mas em uma coisa o médico acertou, só havia espaço para um paciente e um doutor naquela sala. Extremamente nervoso, os Wattersons começam a procurar freneticamente por todo o hospital. Richard ouviu um barulho estranho, vindo de trás de uma porta que não tinha nenhuma placa de identificação ao entrarem por ela. Os quatro descem em uma escada até onde parece ser o porão do hospital. Lá eles encontram a cena. O doutor jazia morto e as facadas no chão em uma morte bem parecida à da velhinha. Também havia outro homem, eu esqueci de mencionar, o doutor também era humano. Só tem um humano nessa cidade. A princípio não se conhecia ele, mas uma certa vestimenta que ele segurava na mão acusava aquele que tinha tentado raptar Anaís. Mas o principal estava no centro do porão, deitada sobre uma espécie de maca e presa às marras. Estava Anaís, vestindo um desses aventais finos comuns nos hospitais. Sua boca estava amadoçada por um lenço e ao redor dele se encontravam umas 3 pessoas, todas trajando os macacões utilizados por infectologistas, com máscara de gás, botas, luvas e vendas. Um deles, provavelmente o líder, apontava uma arma na cabeça da probizinha. Eles estavam prontos a matar Anaís, mas foram impedidos pelo susto que a entrada dos Wattersons causou neles. Nicole, horrorizada, pergunta que diabos eles faziam. O líder conta que eles iriam matar Anaís, porque ela apresentava uma doença contagiosa a qual ninguém na cidade era imune. Na verdade, é biologia básica. Ao longo do tempo, as pessoas vão se adaptando a doenças e passam tais características à próxima geração. O mundo civilizado era composto por pessoas que receberam essa característica de reconhecimento dessa doença específica e, embora ainda apresentassem sintomas, ela agiria muito mais barato. Só que falamos do mundo civilizado, no mundo com o qual aquela cidade evita contato há tempos. Portanto, aquela doença era letal para os seus habitantes. E com Anaís carregando o vírus para aquela cidade, todas as pessoas estavam em risco. A melhor maneira seria matar qualquer um que mantivesse contato com Anaís, sem nenhuma proteção. Era o caso da velhinha, do doutor, que na verdade até sabia do plano de sequestrar Anaís, mas aceitou por morrer por sua cidade, e do sequestrador. Os carrascos estavam vestidos um macacão especial, portanto eles estavam limpos. Claro, não só Anaís deveria morrer, como todos os Wattersons. Nicole lembra a eles que estão sendo muito radicais e certamente irracionais. O líder mostra um álbum contendo fotos de todos os habitantes das cidades. Crianças estão entre eles. A doença de Anaís poderia matar todos eles. Segundo o líder, a vida de uma pessoa não vale a vida de tantas outras. Na verdade, faz sentido. Valia a pena salvar uma pessoa arriscando a vida de tantas outras? Com a morte de Anaís é garantida a segurança de toda a cidade. Mas os Wattersons ainda assim queriam salvá-la. Não foi necessariamente uma decisão egoísta. Você deixaria morrer sua filha de 4 anos para salvar quem nem conhece? Portanto, sem perder, saber se são ou não honestas e merecedoras de tal atitude. Mas a sorte estava ao lado deles.
Um deles descobre que havia um buraco em seu macacão. Sua segurança foi violada. Agora ele era um possível infectado. Em meio a essa confusão, Nicole aproveita e mobiliza um dos médicos. Richard cai em cima do outro. Gumball e Darwin liberam a Anaís. E o outro médico simplesmente corre para fora do porão. Os Wattersons fazem o mesmo. Eles vão até o carro deles, que ainda tinha combustível, nem pegam as coisas dentro da pousada e dão no pé. Eventualmente eles chegam a uma cidade. De verdade dessa vez. Animados pelo inferno finalmente ter acabado. E Anaís está de volta com eles. Eles se abraçam. Temos uma família unida de novo. Anaís, porém, não deixa de se sentir mal por quase ter tirado a vida de uma cidade inteira. No entanto, Gumball lembra de todas as pessoas com que ela entrou em contato morreram, exceto o médico covarde, mas Darwin garante que ele iria se matar sabendo que estava infectado. Ele faria a mesma coisa que o doutor que atendeu ele no hospital. Ele se mataria em nome de sua cidade. Anaís mais uma vez abraça sua família. E assim o episódio acaba. Os créditos passariam agora, mas havia uma anotação de uma cena que aparecia ao término dos créditos. Nesta cena vemos a cidade. Muitas marcas são vistas nas ruas. Todas carregam um paciente agonizado. A câmera vai rodando pelo cenário. E além das marcas, vemos também corpos sendo queimados. Pessoas lamentando a morte de seus entes queridos. A cidade toda foi contaminada.